Bem, a gente já falou um pouquinho dos benefícios, do que é o BPO, já falamos alguns pontos deste tema, tá? Agora, vamos entrar numa esfera, por que você deve ter um BPO financeiro em seu escritório contábil? Um pouco da nossa opinião, um pouco do que a gente acredita e que fez com que a Capital Social, né, o escritório da qual eu faço parte, tenha esse tipo de serviço, tá bom? Primeiro, melhoras para o serviço contábil propriamente dito, né? A gente observou uma redução de custos. Por quê? Quem aqui, né, não sofre com falta de documentos desorganizados ou até falta de informação para o processamento contábil? Quando você faz o BPO financeiro, o fluxo de documentação é super importante e o controle é feito pela sua equipe. Então, o que a gente observou? Clientes que tinham um processamento do BPO financeiro feitos pela nossa equipe tinham um processo contábil muito mais ágil, muito mais eficiente. Primeiro, porque a gente já tinha a informação financeira organizada, documentos já disponíveis, o nosso sistema financeiro utilizado aqui, nós vamos falar disso lá na frente, quais são os sistemas que nós utilizamos, já faz a migração de dados. Quer dizer, a gente observou uma redução de custos significativa no processo contábil da nossa empresa, tá? Isso não tem, não tem algo que pague, né? Eu estou falando assim porque quando a gente observa um cliente desorganizado, um cliente organizado com um BPO interno, a diferença de custo é gritante, tá bom? A importação de bons dados, porque assim, mesmo clientes que têm uma organização, muitas vezes não adota aquela boa prática que a gente comentou lá atrás, no sentido de uma boa classificação, enfim. Então, mesmo um cliente organizado que venha com a informação correta, você tem um certo retrabalho. Quando você faz esse BPO interno, você ajusta isso, né? Porque se o seu financeiro erra numa classificação, o seu contábil vai lá e corrige para que isso não ocorra no momento seguinte, tá? E a organização prévia de documentos é sensacional, baseado aí nesse processo. Olha, redução de custo é o que você pode esperar quando você tiver uma implementação plena de um cliente em BPO financeiro, tá bom? Bem, aumento do ticket médio e receita. Não tem como negar, você vai gerar mais receita com o mesmo cliente. Você vai oferecer para o seu cliente contábil um serviço de BPO, para aumentar esse ticket médio, né? A sua receita vai se expandir. E isso é fantástico, porque a gente sabe o quanto é complicado, quanto que é difícil conseguir clientes novos. Mas e trabalhar os atuais? E fazer esse cross-selling, né? Vendendo um outro serviço para um cliente de contabilidade. Aproveitar ao máximo essa carteira de clientes para gerar resultado, tá bom? Então, normalmente um BPO financeiro custa um pouquinho mais do que um serviço de contabilidade, depende do seu custo, depende de sua estrutura, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente a questão da precificação, mas vai fazer você ter um resultado melhor por cliente da sua própria carteira, além de possibilitar você oferecer esse serviço para clientes novos, tá? Muito cliente que chega no escritório contábil e já pergunta, olha, vocês também têm aquela questão da terceirização financeira? Tenho, né? Isso daí ganha também o cliente para a contabilidade. Tem uma questão de visibilidade, então, assim, não tem como negar, serviços financeiros são mais bem quistos, né? São mais queridos pelas empresas do que os serviços contábeis. Vai falar um pouquinho mais para frente, mas, basicamente, quando a gente faz serviços contábeis, fiscais, trabalhistas, o empreendedor entende que a gente está trabalhando para o governo, a gente faz serviços financeiros, consultorias, e ajuda ele, né, no negócio dele, e ele entende que a gente está trabalhando para ele, né? Então, esse ganha visibilidade. Mesmo aquele cliente que você não faça o BPO financeiro, ele vai entender que você tem isso na sua estrutura e isso vai te gerar mais valor, vai te gerar um valor especialista, né? Ele vai te olhar com essa visão de que, olha, esse meu contador é especialista em finanças também, né? Bem, já falei um pouquinho aqui da visibilidade da empresa, né? Olha, o BPO financeiro vai possibilitar você entrar de forma mais fácil na era consultiva, tá? E por que vai facilitar? Ele não é a entrada desse serviço consultivo. Eu não entendo o BPO financeiro, do jeito que a gente vai mostrar nesse curso aqui. É claro que
Aqueles serviços mais avançados de controladoria, eles têm um pé muito mais dentro do serviço consultivo. Mas a gente ainda está falando de uma terceirização de um processo de controle financeiro, e esse processo, ele não é consultivo, ele é simplesmente uma terceirização de processos, de fluxos de processos internos, tá bom? Mas, com mais informação, com mais contato com o empreendedor, mais próximo da gestão, vai possibilitar você ter mais informação sobre a empresa, sobre a necessidade dela e, consequentemente, vender esses serviços consultivos para esse empresário, né? Um apoio a um planejamento financeiro, né? Um apoio a uma estrutura tributária diferente. Quer dizer, você vai saber o que ele precisa. E sabendo o que ele precisa, vou vender a consultoria que ele necessita, né? Isso aí é bem bacana do BPO financeiro. Bem, você vai adicionar no seu escritório outros serviços que não só a conformidade legal. Isso em si, né, já vai te dar uma visibilidade para o mercado diferente. Falar, olha, aquele escritório contábil, além dos serviços tradicionais, presta serviços consultivos, presta também BPO financeiro. Então, você sai um pouquinho daquela visão do contador tradicional, tá? Bem, já falei um pouquinho aqui da visibilidade dos problemas dos serviços consultivos, mas você pode fazer, né, produtos do BPO financeiro que te coloquem nessa era consultiva já, né? Olha, num nível, num plano um pouquinho inferior, só a parte de controle. Num produto maior, parte de controle, parte de controladoria, parte de KPIs. Enfim, então você tem aí uma grande pé na era consultiva com o BPO financeiro, coisa que com somente a contabilidade pode ser muito difícil. Eu tenho visto muitos contadores falando, não, olha, eu sou contador de consultor, eu sou contador de consultor. Como você é contador de consultor se o empresário entende que a contabilidade não entrega boa informação, né? Olha, nas finanças, no processo de fluxo de caixa, no controle financeiro, ele vê valor. Então, é muito mais fácil você atingir ele dessa forma do que ir pelo balanço contábil, que ele não entende que tem valor. E, de novo, balanço contábil é muito bom, não estou aqui reclamando dele, amo a contabilidade, acho ela muito útil. Mas eu estou falando aqui da forma de atingir aquele empresário, tá bom? E só aqui, talvez repetindo um pouquinho mais, né, nessa última parte aqui, que é a diferenciação do seu escritório, né? Vai permitir que você tenha outros especialistas na equipe. Então, uma estrutura de BPO, conforme você vai aumentando a sua equipe e deixando uma equipe mais exclusiva para o BPO do que para a contabilidade, você vai ter contadores, você vai ter administradores, você vai ter especialistas em finanças. Isso vai ajudar a performance de toda a equipe, né? Toda a equipe vai evoluir com mais profissionais dentro da sua empresa do que somente, né, aqueles profissionais que fazem a contabilidade. Então, uma mescla de profissionais de vários conhecimentos vai permitir você ter uma estrutura de plano de carreira, né, ter uma estrutura de cargos e salários, ter job rotation entre equipe. Então, assim, a melhoria em termos de processos de RH são significativas, porque exige isso para que você mantenha o seu negócio contábil tradicional, o seu negócio BPO financeiro. Tá bom? Bem, era isso que eu queria comentar, a nossa opinião, um pouquinho do que a gente vivenciou. Faz muito sentido ter um BPO financeiro neste momento, tá? Tem muita gente falando, BPO financeiro, BPO financeiro. Eu entendo que quem não entrega BPO financeiro pode ter algum tipo de prejuízo lá no futuro, tendo em vista que o empresário vai atrás do serviço contábil mais BPO financeiro. Você não oferece, você está descartado da minha lista de possibilidades. Então, eu acho que é algo que tende ao mercado acompanhar essa questão. Lá fora, isso daí é muito mais desenvolvido. A questão dos sistemas financeiros aqui no mercado brasileiro tem avançado muito. Eu acho que ficar de fora pode te dar um prejuízo competitivo muito grande, tá bom? Bem, um pouquinho disso. Vamos avançar aí para a nossa próxima lição. Acho que está sendo bem bacana aí o contato com vocês nesse curso. Um abraço.